Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso curso de gestão de processos pelo método Sinergia. Espero que você esteja acompanhando, espero que você esteja gostando e aproveitando cada minuto deste curso. Meu objetivo aqui é trazer para você um conjunto de informações unidas sinergicamente para te entregar o melhor conhecimento para aplicação prática no seu dia a dia. Eu sei que tudo isso pode parecer complexo e complicado para você neste momento, se você não tem familiaridade com nenhum desses conceitos, com nenhum desse conteúdo. Comigo também foi assim quando iniciei na minha jornada com a gestão de processos. Mas eu te garanto, se você procurar e buscar esse conhecimento a cada dia da sua vida, tentar praticar todos os dias, aplicar isso na sua instituição, claro, de maneira controlada, de maneira com muita cautela, para que você não erre de maneira sistêmica. Sempre estou aconselhando aqui no nosso curso para que você tente aplicar esses conceitos, para que você tente praticar de forma controlada, usando pilotos, testando, para que você acerte na primeira vez, quando for valendo. Ok? Então vamos lá já começar aqui com o nosso curso, passando para vocês aqui hoje, falando do desdobramento, né? Desdobrando a cadeia de valor. Vamos encontrar aqui o líder do nosso processo. Ah, professor, não começamos a mapear ainda? Começamos sim. Todas essas informações que nós estamos coletando até agora, onde nós descobrimos para quem nós vamos entregar estes processos, nós já começamos a mapear. Esse é o primeiro passo, descobrir quem é o nosso cliente, descobrir o que ele quer receber, né? Então a gente já fez isso nas aulas anteriores, definimos aí a persona do nosso cliente, um conceito novo aí para muitos e tentei passar para vocês a melhor forma de buscar essa persona. Hoje, com inteligência artificial, com redes sociais, nós conseguimos um conjunto de informações, não que seja fácil, tá? Muito trabalho, exige muitas horas e você precisa aí de muita concentração, de muita dedicação, de algumas planilhas para coletar essas informações, de entender o comportamento, as necessidades, aí os anseios, as dificuldades, né, do seu cliente. E aí a gente trouxe aí como exemplo duas personas que reúnem características de quem ou para quem a nossa Biblioteca Nacional pode entregar ou deve entregar algum valor, né? Conversamos sobre tudo isso nas aulas anteriores e isso é mapear o processo, tá ok, gente? E o que nós vamos entregar, né? Nós vimos aí o nosso planejamento estratégico, definimos o nosso mapa estratégico aí, né, com alguns objetivos. Tudo isso como exemplo. Cada instituição tem as suas características, as suas peculiaridades. E para o nosso curso aqui, a gente trouxe, né, alguns 4 objetivos aqui que podem contemplar aí os nossos clientes, com alguns resultados-chave que nós esperamos alcançar, né, com o desenrolar da nossa estratégia que vai acontecer aqui durante o nosso curso, né, e eu espero que você acompanhe até o final e, claro, deixando aqui seus comentários, deixe o seu feedback, retorne para mim e-mails com dúvidas e sugestões de melhoria, para que eu possa sempre melhorar e aprimorar esse conteúdo, adequando a sua necessidade, né, ao que você precisa no seu dia a dia. Né? Então vamos lá. O que nós vamos entregar? Foi aí definido nas aulas passadas, eu espero que a sua instituição tenha definido isso, tenha um mapa estratégico com os resultados que a instituição espera alcançar em um determinado tempo. Então, isso tem que ser difundido para toda a instituição, para que todos saibam o que fazer, como fazer, né, e quando entregar o resultado. Tá? E aí, esse como que eu acabei de falar, né? Quando eu falo de um nível estratégico, eu estou falando aqui, né, da minha cadeia de valor. Né? Lembram disso, né? Se não lembra, dá uma pausa agora nessa aula, né, e retorna aqui uma aula anterior e você vai poder acompanhar aí, poder relembrar como é essa cadeia de valor, o que é essa cadeia de valor. Então ela traz para a gente funções de negócio, não está aqui completa, obviamente, para essa situação,
pode estar faltando algumas questões, mas para o nosso exemplo ela já serve, tá bom? Então a gente tem aqui algumas funções, né, alguns processos, desde processos primários, que são aqueles que entregam a finalidade, pode ser chamado também de processos finalísticos, tá, gente? Vai depender da literatura que vocês estão consultando, das versões da literatura que vocês estão consultando. Estamos chamando aqui de processos primários, mas eu também gosto muito de processos finalísticos. Temos aqui, né, nossos processos de gestão ou processos gerenciais e os nossos processos de suporte ou apoio, seja como você queira chamar, né? Então, são processos que conversam entre si, que se interrelacionam com um único objetivo, entregar valor. Lembra que eu fiz uma comparação na aula passada, né? Se você comparar esses processos ao corpo humano, né? Eu tenho aqui a cadeia de valor como o corpo humano e cada um desses processos como um órgão que vai se comunicando para manter o corpo vivo, para entregar a vida, né, àquele organismo. Então essa é a nossa cadeia de valor e é através dessas funções, da organização dessas tarefas, da organização destes recursos que nós vamos entregar aí o resultado para o nosso cliente. Então a gente já, como eu mostrei para vocês, estamos mapeando o processo, né? O uso de software, o desenho é apenas uma materialização importantíssima para entendimento e visualização de como essas atividades acontecem no dia a dia. Mas aquele desenho, ele não tem nenhum sentido se ele não estiver organizado e vinculado a toda essa história que a gente está contando aqui. Então, quando isso não acontece, quando não há essa vinculação, eu estou apenas desenhando por desenhar, porque eu quero deixar bonitinho, você tem um processo que não serve de nada. Você construiu aí uma estrada para não passar nenhum carro, tá bom, gente? Então, prestem atenção. E aí, o que é que tem a ver? Ô, professor, eu estou ali na minha sala trabalhando. O que é que tem a ver eu com tudo isso? Isso aqui não chega em mim, né? Você não sabe da minha realidade. É muito bonito você estar falando aí e você não conhece aqui a minha realidade, como é que isso acontece. Ninguém está ligando para mim. Isso talvez porque você ou sua organização não esteja trabalhando ou usando a gestão de processos para fazer gestão, tá? Então, eu recomendo demais que haja essa mudança de cultura, que algumas áreas comecem a mudar essa cultura e comecem a procurar, né, os conceitos e as práticas de gestão de processos para que isso tudo, essa cena, essas situações possam melhorar. Então, vamos lá vamos desdobrar essa cadeia de valor. Como é que essa cadeia de valor vai te atingir ali na sua sala, né? Onde você está ali trabalhando, sufocado com tanto trabalho. Então, o que é que você tem a ver com tudo isso? Vamos aqui conversar sobre o nosso organograma. Nossa, já passou para organograma. Estava falando de cadeia de valor e aí vem um professor Assuero e me passa aqui um organograma. Tentei trazer aqui para vocês um exemplo, né, de um organograma aqui da nossa Biblioteca Nacional. Na sua instituição, na empresa que você trabalha, deve ter aí um organograma. Dá uma pausa agora, busca ele lá. Se tiver uma cadeia de valor, pega também. Vamos tentar fazer essa brincadeira aqui juntos, tá bom? Porque muitas vezes a gente tem esses organogramas simplesmente para distribuir funções dentro da instituição. E eles devem funcionar alinhados ou atrelados à gestão de processos, à cadeia de valor, né? Cada uma dessas diretorias, cada uma dessas caixas, elas têm que ter um sentido e se comunicar para entregar resultados, tá bom? Elas funcionam como parte aí do nosso corpo humano. São gestores que devem estar preparados para coordenar essas tarefas e se comunicarem para que os resultados sejam alcançados. O que a gente costuma ver no dia a dia é que essas áreas separadas aí pelo seu conhecimento, elas não conversam entre si e acabam que esses ruídos de comunicação geram desperdícios e perdas significativas para a organização, né, prejudicando aí com certeza o funcionamento e os resultados e prejudicando, né, o nosso cliente no final, né? E aí, como é que isso tem a ver? Você deve estar lotado em alguma parte aí desse organograma, em algum desses departamentos, em alguma dessas unidades. E o seu trabalho, com certeza, vai fazer a diferença. Como é que a gente vincula isso, né, a
toda essa história que a gente está contando. Vamos buscar aqui uma, né, dos processos ou das funções de negócio que a gente tem aqui na nossa cadeia de valor, né? Nós temos alguns aqui, nós vamos pensar aqui educação e promoção cultural, né? E a gente vai trazer para cá, educação e promoção cultural. Vamos vincular a educação e promoção cultural, vamos trazer um dos objetivos lá do nosso mapa estratégico, né? Algo que a gente quer alcançar. Não quer dizer, tá, gente? Deixando bem claro aqui, que educação e promoção cultural só vai trabalhar para promover o acesso universal à cultura e ao conhecimento. Não, eu estou apenas trazendo um exemplo para que a gente possa desenvolver isso daqui. Educação e promoção cultural, com certeza, vai estar contribuindo para outros objetivos estratégicos. Mas para esse exemplo, para este ponto, né? Educação e promoção cultural está vinculado aqui também a promover o acesso universal à cultura e ao conhecimento. Beleza, tranquilo. Trouxe aqui para o organograma. Então, quais dessas áreas estariam aqui trabalhando para obter esse objetivo, para conseguir promover o acesso universal à cultura e ao conhecimento e, com certeza, tendo processos, ou seja, trabalho vinculado ou organizado para gerar resultado que esteja vinculado aqui, obviamente, à promoção ao acesso universal à cultura e ao conhecimento. Quem são essas áreas? Vamos aqui, né, trazer alguns processos, porque vejam só, educação e promoção cultural é uma função de negócio, entendeu? E aí dentro dessa função de negócio, existem outras atividades, né, que vão ser desenvolvidas para chegar a esse resultado, até chegar onde você está lá, você está executando, digitando lá no computador uma planilha, alguma coisa, e você está executando parte de um processo. E somado isso, eu vou tendo processos cada vez maiores, levando para cima até chegar em educação e promoção cultural, tá bom? E aí eu tenho alguns vinculados à educação e promoção cultural, macroprocessos, que são macroatividades, né, que desenvolvem outros processos aqui dentro para chegar na promoção do acesso universal e à cultura e ao conhecimento. O que é que eu quero dizer? Educação e promoção cultural, para executar a educação e promoção cultural, eu tenho um macroprocesso que é promover o desenvolvimento de conteúdo educacional, realizar a organização de eventos culturais e educativos, promover a divulgação e marketing cultural, desenvolver capacitação de educadores, coordenar a avaliação de impacto educacional e garantir a acessibilidade à tecnologia educacional. Esses macroprocessos reunidos, eles estão vinculados à educação e promoção cultural para gerar promoção do acesso universal à cultura e ao conhecimento. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Dentro de uma função do negócio, como eu estava falando, tem um macroprocesso, né? Tem ali, por exemplo, alguns macroprocessos que são esses. Dentro desses macroprocessos, eu tenho processos individuais até chegar a você que está ali trabalhando na sua mesa, no seu computador, ou fazendo alguma atividade que vai agregar valor ao processo que você está trabalhando. Então, essa subdivisão que a gente vai explorar um pouco mais nas aulas seguintes, você vai perceber como você faz parte de um todo, ou de um organismo maior, tá bom? Então, passando para a educação e promoção cultural, como é que esse organograma se vincula a cada um desses macroprocessos? E aqui trago esse exemplo para vocês, onde eu consegui, ou eu tentei alocar aqui algumas dessas áreas do organograma para cada um desses macroprocessos. Por exemplo, promover o desenvolvimento de conteúdo educacional está sob responsabilidade da coordenação de cultura e educação, lá com o Departamento de Desenvolvimento de Conteúdo Educacional. E assim por diante, eu consegui colocar, por exemplo, aqui, coordenar a avaliação de impacto educacional, ficou sob responsabilidade aí da coordenação de tecnologia da informação lá no Departamento de Avaliação de Impacto Educacional. Mas TI não é para fazer isso. Enfim, cada área, cada empresa define as suas atribuições, seu organograma de forma bem particular, tá, gente? Então, não se assusta aqui, eu tentei dar um exemplo enxuto, claro que isso poderia ficar com uma outra área, mas na hora,
né, de determinar. Inclusive, é uma boa prática no momento que estamos fazendo planejamento estratégico, definindo cadeia de valor e processos associados, revisar ou revisitar esse organograma, revisitar todas essas áreas e fazer aí uma limpeza, né, no bom sentido, uma organização para que isso faça mais sentido para a estratégia organizacional, tá bom? Então é interessante que vocês revisitem. Isso é uma forma de revisitar o organograma e não deixar aquilo parado, porque sua empresa vai ficar parada no tempo. Então, aqui é o exemplo que eu trouxe e aqui trazendo para vocês, mostrando com um pouco mais de clareza como é que cada uma dessas áreas, né, elas conversam, elas se associam para entregar educação e promoção cultural aí, garantindo o acesso universal à cultura e ao conhecimento. Então, dentro da coordenação de cultura e educação, eu tenho áreas aqui que estão associadas a alguns macroprocessos, tá? E tanto na coordenação de tecnologia da informação, eu também tenho algumas áreas aqui associadas. Mas e aí? Quem é que manda nisso tudo? Porque quando a gente fala em organograma, quando a gente fala em empresa, a gente está sempre preocupado com a segregação de funções, com a divisão de responsabilidades. Então, qual é a minha parte nisso? Quem é que tem a responsabilidade de cuidar disso? Quem é que tem a responsabilidade de ter essa entrega? A gente está sempre preocupado assim, quem é o responsável, de quem é o CPF, né? Quem é que vai mandar, quem é que vai... Então, óbvio, tem que existir um líder do processo, mas tudo é compartilhado, tá, gente? É interessante a gente ter essa responsabilidade definida, óbvio, porque alguém tem que cuidar disso. E essa responsabilidade, ela é aqui onde o bicho pega, né? Que dependendo de onde seja o líder, esse líder ele tem atribuições que vai transpassar, que vai ultrapassar as paredes da sua coordenação, podendo influenciar na coordenação até no mesmo nível hierárquico de outra área organizacional. Ou seja, processos, eles estão além de hierarquias, né? Então, na medida que eu determino um líder de um determinado processo, eu estou dando, né, um poder para aquela pessoa, para aquele líder, que vai além das paredes hierárquicas ali da organização, ok? Então, quem seria o líder desse processo? Então, tem várias formas de definir. Eu tentei aqui trazer uma para vocês. Pode ser uma definição aí por competências da pessoa, enfim, é aquela pessoa mais comunicativa, mais respeitada, é uma pessoa que tem mais capacitação. Mas, independente disso, se você for olhar bem aqui, né, eu tenho, dentro dos macroprocessos que estamos analisando na função de negócio, educação e promoção cultural, eu tenho vários processos primários aqui. Eu dividi esses macroprocessos dentro de primário, suporte e gestão. E eu tenho aqui alguns primários, 1, 2, 3 primários, 2 de suporte, né? E 1 de gestão, que está associado aqui a maioria a coordenação de cultura e educação, e 2 de gestão e 1 de suporte a coordenação de tecnologia da informação. Então fica claro aqui que a coordenação de tecnologia da informação ela está muito mais para dar apoio e dar apoio tanto de suporte como gerencial para a coordenadoria aí de estratégia de cultura e educação, que por esta análise seria o líder, né, deste processo, ou seja, é a pessoa que tem como atribuições definir objetivos e metas, mapeamento e documentação do processo, atribuição de responsabilidades, quem vai fazer o que dentro deste processo. Tem a atribuição de monitorar o desempenho, realizar a melhoria contínua. Na hora que eu monitoro esse desempenho, eu tenho que acompanhar esse processo no dia a dia e fazer as melhorias necessárias para que ele continue performando como se espera, para entregar o resultado que se espera, né? E, óbvio, fazer, nesse caso, gerenciamento de riscos, né? Atribuindo controles ao processo para que ele continue entregando o resultado, apesar dos riscos que estejam ali envolvidos dentro daquele processo. Então, treinamento e desenvolvimento de pessoas, promover esse treinamento e desenvolvimento, a capacitar e comunicar, no caso, realizar a comunicação de dados, de informação, de capacitação entre as partes envolvidas no processo e, claro, ter a função de tomada de decisão. Na hora de definir, de decidir
ele tem essa atribuição, essa competência, ele é o líder do processo e com tudo isso fazer a promoção da cultura de processos dentro da instituição. Ele é um grande promotor, por isso que às vezes quando se procura, né, um líder do processo, se procura muito aquela pessoa com a capacidade de comunicação, uma capacidade didática, e é interessante trazer essa pessoa para o âmbito hierárquico de coordenação, né, de direção, para que essa pessoa possa sim ter poder dentro da instituição, para que ela possa, né, fazer cumprir cada uma dessas atribuições de um líder de processo. Você atribuir a liderança de um processo, né, para uma pessoa que não tem essas competências, que não tem esse reconhecimento, ou não tem não pode fazer acontecer cada uma dessas competências, atribuições aqui, então seria de certa forma irresponsável. Então é interessante capacitar essa pessoa e escolher bem os líderes de cada processo. Então, já trazendo uma das atribuições desse líder do processo aqui, para fazer entender a você como que esses macroprocessos, essas metas aqui, esses resultados chaves podem ser desdobrados dentro de cada macroprocesso, que já vem aí uma atribuição. O líder vai ver, vai definir objetivos e metas. Como é isso? Dentro lá de educação e promoção cultural, eu tenho um objetivo, que é promover o acesso universal à cultura e ao conhecimento. Lembram que lá no nosso planejamento estratégico eu defini alguns resultados. Alguns dos resultados chaves aqui seriam, né, organizar 10 eventos culturais abertos ao público, atraindo uma participação de no mínimo 5.000 pessoas, com foco na promoção da leitura e da cultura. E um outro seria alcançar um aumento de 20% no número de usuários registrados em nossa plataforma digital, proporcionando acesso fácil a livros e recursos educacionais. Então, vamos lá, preste atenção aqui no que eu estou falando. O que é que acontece, como é que a minha área ela vai contribuir para alcançar ou vai contribuir para que esses resultados sejam alcançados. Aí onde reside dúvida de muitas pessoas, e como eu sou um líder de processo, eu preciso desdobrar isso para as outras áreas, porque lembra, eu também tenho que, né, mapear e documentar e tenho que atribuir responsabilidades. Então, vou lá fazer isso aqui. Então, isso aqui é um exemplo, mas lembra que esse processo, esses macroprocessos, essa função do negócio, ela pode se relacionar com outros objetivos ou também com outras funções de negócio, como eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu buscar aqui o macroprocesso de promover o desenvolvimento de conteúdo educacional, vamos lá voltar, para você não esquecer, realizar aqui a organização, desenvolvimento, promover o desenvolvimento de conteúdo educacional, é um processo primário. Está aqui ele, promover o desenvolvimento de conteúdo educacional. Ele vai contribuir com duas funções de negócio, tá? Pode isso, professor? Pode. Ele pode contribuir com duas funções de negócio. Parte dele pode se relacionar. Promover o acesso universal à cultura e ao conhecimento e enriquecer a vida das gerações futuras. Um dos resultados-chave aqui que a gente está procurando é alcançar um aumento de 20% no número de usuários registrados em nossa plataforma digital, proporcionando acesso fácil a livros e recursos educacionais. E nesse enriquecer a vida de gerações futuras, eu tenho um resultado que é lançar uma plataforma de aprendizado online com 100 cursos gratuitos baseados em nosso acervo, atraindo 50.000 participantes nos próximos 12 meses. Então, dentro desse macroprocesso, eu posso ter resultados que sejam criar 50 novos recursos educacionais, incluindo vídeos, artigos e guias, para enriquecer nossa plataforma digital, né? O que vai contribuir com esse resultado, né? E vai contribuir com esse também. E aqui realizar uma pesquisa de satisfação entre os usuários para avaliar a qualidade do conteúdo educacional, obtendo uma classificação média de satisfação de pelo menos 4,5 em uma escala de 5 pontos. E aqui já entra aí a parte lá da TI, né? Que vai fazer essa mensuração e acaba que eu tenho um resultado aqui que vê a satisfação do meu cliente, ou seja,
um indicador interessante aí de resultado. Vamos conversar sobre indicadores, tem um módulo só sobre indicadores para a gente conversar e debater sobre eles, né? Mas não tem como não conversar agora desses resultados, dessas métricas. Falar de processos isoladamente, né, pode se tornar difícil e complicado se a gente não traz isso agora para vocês. Então, são alguns resultados. Na hora que o gestor ele tem essa atribuição de líder, ele vai aí ele vai fazendo esse desdobramento, tá bom? E aí um outro exemplo aqui para vocês de realizar aqui de um outro macroprocesso, tá bom? Vou voltar aqui para vocês, ó, realizar a organização de eventos culturais e educativos, né? Realizar a organização de eventos culturais e educativos dentro de educação e promoção cultural. E eu tenho 2 resultados-chave aqui e eu tenho um resultado que vai contribuir com esses macro resultados. Primeiro, planejar e executar 10 eventos culturais abertos ao público com uma participação média de 7.000 pessoas em cada evento. Professor, peraí. Aqui em cima está dizendo 10 eventos culturais abertos ao público, atraindo uma participação de no mínimo 5.000 pessoas. No mínimo 5.000 pessoas, tá? Mas, professor, por que você colocou aqui uma média de 7.000 pessoas em cada evento? Gente, esse é um resultado abaixo, ele não é macro, entende? Então, outras áreas vão estar contribuindo, de repente, para esse resultado maior aqui. Se eu colocar uma métrica menor, assim, nem sempre eu vou alcançar, quando a gente falar de indicador, isso vai ficar um pouco mais claro para você. Eu tenho que ter uma métrica ali, vamos dizer, 7.000 pessoas, uma média, mas eu tenho que ter um limite de aceitação maior ou menor para que eu aceite aquele resultado, né? Então, normalmente, eu vou ter variações e oscilações. Então, eu coloco um pouco maior para que no final eu consiga aí o mínimo de 5.000 pessoas que eu tinha previsto lá no meu mapeamento, no meu planejamento estratégico. Então, é interessante que as métricas que venham abaixo sejam um pouco maior do que aquele resultado planejado lá no macro, porque eu tenho muitas oscilações e muitos problemas que podem surgir. Nesse momento, eu estou fazendo uma gestão do risco, tá bom? Colocando uma métrica um pouco maior para que eu possa ter um esforço maior para chegar perto daquele número lá, tá ok? Então, isso vai ser interessante para você. Então, eu espero que vocês tenham entendido essas métricas, porque é sempre interessante ter uma métrica maior para que eu possa, né, fazer a média disso e ter aí sempre alcançar esse resultado macro. Então, aqui são alguns exemplos e aqui também um resultado-chave para avaliação do desempenho. É sempre interessante ter essas métricas de avaliação, de impacto aí do meu resultado junto ao cliente para saber se aquilo está alcançando de fato o que eu pretendia alcançar. Então é interessante sempre ter esse feedback ou essas pesquisas junto ao cliente para fazer essa mensuração. Então vamos lá para a nossa revisão, né? Para não ficar muito cansativo aqui para vocês. Nessa aula a gente viu, né, como essa cadeia de valor ela é transversal, né? Como os processos são transversais a um organograma, a uma arquitetura organizacional. Como isso percorre, transpassa e ultrapassa as barreiras, as paredes de um organograma, tá? Então, dentro de uma função do negócio, eu tenho macroprocessos, processos, até chegar lá no nível que você está trabalhando, lá no seu computadorzinho, gerando aquele resultado para a sua empresa, tá bom? Então, essas divisões, elas vão acontecer e a gente vai ver aqui nas próximas aulas, tá? E a gente viu, né, obviamente, como que essas funções do negócio, elas se dividem, né, nos processos e são atribuídas a áreas diferentes dentro da organização e, claro, como chegar a um líder de um processo e quais são as atribuições desse líder de processo para, né, coordenar todas essas atividades até gerar o resultado e como ele pode, né, desdobrar os resultados esperados para as áreas diversas. Então entendam, esse líder do processo, ele tem ali tem funções importantes, funções de liderança. São funções diferentes, função hierárquica de conhecimentos específicos, conhecimentos técnicos que precisam ser executados dentro de uma determinada área. Só que eu tenho que ter esse líder do processo, tá? É uma função diferente, é uma atribuição diferente.
E essa atribuição ela tem que ser considerada na gestão ou no planejamento de uma empresa e ser atribuída a um gestor para que ele possa coordenar. E os outros têm que entender que esse líder, a sua decisão é superior ao seu conhecimento técnico. Eu sou coordenador de uma área técnica específica. Ótimo, você é um gestor técnico, mas você está vinculado a algo maior, que são os resultados organizacionais, onde tem um gestor cuidando desses resultados organizacionais e você se submete a essas decisões. Como isso vai ser feito na instituição? Aí é uma atribuição de cada empresa. Se eu vou remunerar diferente esse gestor de processo, mesmo estando no mesmo nível hierárquico, mas ele tem uma função diferente. Então, como vou fazer isso? Cabe a cada instituição decidir, né? E eu acredito que esse gestor de processos, esse líder de processo, ele tem, o dono do processo, seja lá como que se queira chamar, qual a literatura que você está pesquisando, ele tem que ser, sim, valorizado de uma forma diferente, pois ele é quem está cuidando dos resultados organizacionais e garantindo que o seu cliente receba aquilo que sua empresa promete entregar. Tá bom? Gente, por hoje é só, tá? Eu espero que você tenha aprendido, espero que você tenha entendido como o desdobramento dessa cadeia de valor ela impacta na arquitetura organizacional, como esse líder do processo aparece, como eu desdobro os resultados inicialmente colocados ali no meu planejamento estratégico para as outras áreas, como é que isso se divide, né? E como é que esse gestor agora vai mapear esse processo, como é que esse gestor vai atribuir funções, são assuntos para a nossa próxima aula. Deixe suas dúvidas, né? Envie suas dúvidas pelo e-mail, deixe aqui na plataforma para que a gente possa, né, interagir e entender como você está acompanhando o curso. Até logo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.